Amém. Nós temos orado, Deus abençoe os irmãos, tem liberdade para tomarem os assentos. Queridos irmãos, mais uma vez quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele dá-nos de estarmos participando de mais uma semestral de obreiros, que por sinal trata-se da 20ª semestral de obreiros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Rocha Eterna. Nós louvamos a Deus pelo que Deus tem feito por nós, segundo sua graça, segundo a sua misericórdia. E quero agradecer a Deus porque Ele está conosco e também louvá-lo pela vida de cada um dos irmãos que estão presentes e que vieram nesta tarde. Nós não temos dúvida de que há falhas de obreiros, alguns outros não estão presentes, mas a obra de Deus ela continua e nós precisamos dar, portanto, prosseguimento na obra do Senhor nosso Deus. Assim sendo, eu quero louvar a Deus pelo esforço de cada um dos irmãos para estarem aqui. Que Deus em Cristo continue abençoando a vida de todos os irmãos, aos pastores que lideram, que Deus continue a abençoá-los, a agraciá-los e a fortalecê-los para que continue servindo ao Senhor no posto que Deus vos tem confiado. Aos pastores coadjuvantes, ou seja, aos pastores auxiliares, obreiros auxiliares, que Deus continue abençoando os irmãos e fortalecendo para a caminhada. Portanto, seja todos aqueles que Deus tem chamado para a sua obra, nossa oração tem sido e continua a ser, para que Deus continue fortalecendo os irmãos, pois a grande verdade é que nós precisamos mesmos sermos fortalecidos para continuarmos trabalhando para Jesus. Alguns obreiros que depois que cheguei de minha viagem do Brasil não vi, é um prazer estar revendo os irmãos e deixando aqui a paz do Senhor, do pastor Odiberto, que é o nosso obreiro em Uberaba, e do irmão Hélio, que é o vice-pastor da igreja em Uberaba. Eles enviam a paz do Senhor, enviaram a paz do Senhor aos irmãos. O pastor Odiberto está programando, que agora não está muito certo, mas ele está programando estar aqui em setembro do próximo ano. Oremos para que, sendo esta a vontade de Deus, Ele esteja conosco e, segundo eles lá, se vir, outros obreiros também virão. O irmão Vanderlei deseja estar aqui, bem como o presbítero Agenaldo. O presbítero Agenaldo, ele assumiu a congregação que foi aberta, nós falamos ontem detalhadamente aos pastores aqui, dentro de Uberaba, pela igreja de Uberaba, em um bairro chamado Copacabana. O presbítero Agenaldo tornou-se, portanto, pastor local daquela congregação, sob a responsabilidade do pastor Odiberto, que consequentemente está ligado a nós aqui, ou sob nossa responsabilidade. Aos irmãos obreiros que não sabiam, nós estamos dando aos irmãos, portanto, o conhecimento. Também, desta viagem nossa ao Brasil, abrimos uma outra igreja, e desta feita no estado de Goiás, em Aragoiânia. Talvez os irmãos já saibam, mas é meu dever estar informando os irmãos. Em Aragoiânia, e lá está à frente da obra o pastor Paulo Fabiano, que também envia a paz do Senhor aos irmãos. No domingo passado, passamos um vídeo do pastor Paulo Fabiano, quando ele explica como é que isso se deu. Se os irmãos depois quiserem ser mais inteirados, aqueles que ainda não foram, os irmãos podem acessar o nosso Facebook da igreja sede, e lá está gravado, tem um vídeo do pastor Paulo Fabiano explicando como é que se deu, portanto, como que isso aconteceu. Os irmãos entenderão bem. Portanto, meus amados e queridos irmãos, quero agradecer pelas orações, louvar a Deus por terem continuado trabalhando na causa do Senhor. E assim, meus queridos, que Deus continue nos abençoando em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?
Queremos também notificar aos irmãos nesta reunião que o presbítero irmão João, ele é João de... Irmão João de Paulo, acho que é porque se fala João de Paulo, né? Ele foi recebido no domingo passado, ou seja, portanto, foi reconhecido seu cargo como presbítero. Os irmãos sabem que ele estava em observação, ele retornou ao ministério, os irmãos têm conhecimento, estava em observação para a retomada do seu cargo. E nós queremos dar um bem-vindo ao irmão João, embora a igreja fez, mas agora é a vez dos obreiros dar um bem-vindo ao irmão João. Que diremos, portanto, ao irmão João? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu querido irmão, em nome do Senhor Jesus. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então nós vamos agora estudar um pouco a palavra de Deus no tempo que nós temos para falar com os irmãos, agora para tarde. Se os irmãos têm costume de tomar nota, né, estejam à vontade. É bom. Graças a Deus. Nós vamos falar, irmãos, baseados, pelo menos partiremos daqui do Salmo de número 18, e a nossa atenção, ela vai estar voltada, embora eu tenha lido com os irmãos os versículos 31, 32, 33 e também o 34, mas a nossa atenção, ela vai estar voltada para o versículo 34 do Salmo 18, e principalmente a parte A, essa parte inicial do versículo. Essa é a nossa intenção com os irmãos aqui nesta tarde. Mas a princípio, gostaria de tão somente lembrar os irmãos, embora é de conhecimento de todos, que esse salmo é de Davi, e ele canta ao Senhor nosso Deus, ou seja, ele exalta a Deus, ele louva a Deus pelo livramento que Deus lhe dá em relação aos inimigos que ele sempre tivera. É uma das coisas que nós temos que considerar, ele sempre tivera, e os livramentos que Deus lhe deu em relação à perseguição de Saul, que era o seu sogro. Portanto, irmãos, Davi agradece a Deus, ele louva a Deus por esses livramentos, porque Deus guardou a sua vida. E ele nos revela no versículo 34, quando ele, na verdade, se os irmãos forem ler todo o Salmo, que não queremos fazer nessa tarde, pois senão não teremos como chegar onde é nossa intenção, ele muda, portanto, de metáfora, e ele passa a falar como se deu o sucesso de sua vida na condição de um guerreiro, na condição de um rei vitorioso. Davi, os irmãos sabem muito bem que Davi, ele morreu velho, viveu muitos anos, e quando ele morreu, ele deixou, portanto, cumprido o que Deus tinha dito a Abraão, que era dar toda aquela terra, ou seja, ele a conquistou, subjugou todos os inimigos ao redor que ali estava, expandiu, portanto, digamos, o seu império, e cumpriu, portanto, o que Deus havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. Alcançou todos os termos que fora prometido por Deus, Davi alcançou. Ele atingiu, portanto, esse propósito de Deus. Foi um exímio guerreiro, nós não temos dúvida disso. A valentia, a coragem de Davi é inquestionável, a bravura, o amor que ele tinha para com Deus, não obstante a falha, ao pecado gravíssimo que ele cometera, e Deus não lhe poupou, como nós somos sabedores, embora amando, Deus continuou amando, mas não deixou de fazê-lo passar debaixo da vara de sua correção. Ele passou, conheceu a dor do processo, enfrentou as consequências, mas com o coração quebrantado aos pés do Senhor nosso Deus. Ele revela, inclusive, no Salmo 51, versículo 17, o êxito para a vitória, quando ele diz: sacrifícios para Deus é um coração quebrantado e um espírito contrito. A estes Deus não despreza. Ou seja, Davi
encontrou em Deus, portanto, a restauração para a sua vida espiritual e serviu ao Senhor até o final de sua vida, e que Deus seja louvado por isto. A Bíblia revela-nos o perfil de Davi, não quero entrar nele, não seria preciso, mas acho que não tem uma palavra que vá resumir melhor a vida de Davi do que a dita pelo próprio Deus. Um homem segundo o meu coração, dizendo o Senhor nosso Deus. Deus o escolheu em sua prerrogativa divina, pelos seus desígnios, ele é soberano, conhecedor do coração do homem, sabedor de sua jornada antes que o homem venha à terra, conhecedor de suas ações e também de suas reações. Deus escolheu a Davi, o fez assentar naquele trono, tirando de trás da malhada, como ele usa a expressão, o fez assentar no trono, e quando ele vai passar o trono, está próximo a passar o trono para seu filho Salomão, a preocupação dele para o filho é esta: e tu, meu filho Salomão, procura conhecer o Deus de seu pai. Portanto, acho que não há um conselho melhor do que esse do pai para o filho: procura conhecer o Deus de teu pai. Que Deus seja louvado. No versículo 34, Davi está dizendo, portanto, como é que ele alcançou, em outras palavras, é o que nós vamos observar nesta tarde, como é que ele alcançou todo o êxito, todas as vitórias dele. No versículo 34, a parte A, ele está dizendo: adestra as minhas mãos para o combate. Davi está dizendo que ele fora adestrado por Deus, guerreiro que ele era. Não obstante, irmãos, guardemos isto, não obstante, não invalidando de forma nenhuma suas habilidades naturais, mas que não eram suficientes para o valer em todas as etapas de sua vida. Uniu-se, portanto, as habilidades naturais que Davi tinha, com o preparo que Deus lhe dera, com o desafio que Deus havia proposto a Davi, e ele aceitou isto, entendendo que com Deus, transferindo para os nossos dias, ninguém perde. Nas mãos de Deus, ninguém tem prejuízo. Nós podemos ter certeza disso. Embora o momento possa não oferecer oportunidades para nós vermos o raiar de um lindo dia ou o finalizar de um belo dia, mas a grande verdade é que com Deus ninguém perderá. Mais cedo ou mais tarde, nós teremos a prova clara de que com Deus ninguém perde. Com Deus não há prejuízos. Deus é fiel. E que ele seja louvado, portanto, para sempre por isso. Daí, portanto, o tema dessa palavra, quero deixar com os irmãos, nesta tarde, penso estar orientado pelo Espírito de Deus, é a minha intenção, pois senão não valeria a pena estar falando aqui com os irmãos de forma nenhuma. Então, amados e queridos irmãos, a minha palavra para falar com os irmãos, tendo em vista o contexto que nós atravessamos, e eu não a escolhi por pensar no contexto, mas exatamente por sentir direção de Deus para falar isso com os irmãos, a minha palavra aos irmãos é que as nossas constantes batalhas, elas fazem parte do adestramento de Deus para nós que somos obreiros. Nós precisamos ter este discernimento, nós precisamos ter esta visão, precisamos, em outras palavras, termos esta consideração. Nem sempre as pessoas conseguem ver as coisas como deveriam ver, mas devemos dar graças a Deus e louvá-lo por aqueles que veem como Deus deseja que nós venhamos ver. Nós devemos, portanto, sem sombra de dúvida, em nosso relacionamento com Deus, pedir constantemente ao Senhor que nos dê a graça, a capacidade de discernirmos as coisas para compreendermos estas verdades, a fim de que, como obreiros, trabalhadores dentro do reino de Deus, sejamos capazes, vou usar esta expressão, de nos lançar nas mãos de Deus e deixar que Deus venha se valer das nossas vidas, usando-nos como Ele deseja nos usar, sem nenhuma reserva, nesse aspecto, meus irmãos, sem nenhum receio, nesse aspecto, sem nenhum medo, mas na certeza de que Deus cuida e controla todas as coisas.
ou seja, a sua soberania, a soberania de Deus é inquestionável. O seu poderio, meus amados e queridos irmãos, não há como descrevê-lo. Se alguém porventura viver com Deus, relacionar com Deus e entender que a fé que ora possuímos, Deus não nos deu esta fé para tornar as coisas mais fáceis para nós, mas para nos fazer resistir os embates, as adversidades, os problemas, não com a cabeça para baixo, mas com a cabeça erguida, confiando em Deus, no momento escuro, mas vendo a claridade, não vendo tão somente à frente do nosso nariz, mas conseguindo enxergar lá na frente, onde Deus também está olhando, pelos olhos espirituais, contemplando não só o contexto, mas contemplando o desfecho da situação. Tais pessoas jamais questionarão o poderio do Senhor nosso Deus. Seu poderio é absoluto. E a grande verdade é que para servirmos a Deus na condição de obreiros, nós precisamos permear este caminho. Nós precisamos caminhar neste caminho. Nós precisamos conhecer o Senhor nosso Deus, a quem nós de fato servimos e a quem nós anunciamos constantemente às pessoas. É preciso, e Deus, por certo, fará isso nas nossas vidas, é preciso que nós, por vezes, conheçamos algumas coisas que são desconfortáveis para nós, gerará desconforto, que provavelmente na vida de alguns trará até aquele sentimento de insegurança, mas eu vou voltar a repetir, no quesito, ou na questão de falarmos no setor humano, mas em se tratar de estar nas mãos de Deus, nós temos plena segurança, sabendo que, humanamente falando, a questão parece que é insegura, mas por estarmos nas mãos do Senhor nosso Deus, nós estamos seguros e não há lugar para nós estarmos mais seguros do que no centro da vontade do Senhor nosso Deus. Acontecendo o que acontecer, estaremos seguros aí, bendito seja o nome do Senhor. Portanto, a primeira consideração que eu quero fazer com os irmãos, tendo em vista que as nossas constantes batalhas, e eu não coloquei aqui as batalhas, mas eu coloquei as constantes, porque elas são constantes. Nós temos vencido algumas, mas outras estão aí. E quando nós vencermos estas que ora estamos enfrentando, outras aparecerão, elas surgirão. E com certeza isto só findará quando a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo tiver deixado esta terra para estar para sempre com o Senhor. Mas enquanto neste tabernáculo terrestre nós estamos sujeitos a esta situação, e sendo sincero aos irmãos, existem muitas destas situações que nos custam muito, que às vezes nós não choramos junto com pessoas, mas choramos sós. Quando nós estamos separados, junto com pessoas a gente sorri, junto com pessoas nós abrimos a nossa boca com os irmãos, nos alegramos, mas às vezes quando nós estamos sós, nós estamos chorando aos pés do Senhor nosso Deus. Por muitas, inúmeras vezes, o servo de Deus, o obreiro, o homem de Deus, aquele que Deus está adestrando, preparando para uma obra, ou que já está envolvido na obra, ele conhece esta situação. Eu tenho dito aos irmãos que Deus não nos priva desses momentos, pois senão não teria como Deus nos colocar no lugar que Ele quer nos colocar. Para que alcancemos determinadas situações, determinadas posições, nós precisamos passar por determinadas situações. O certo é que Deus é conhecedor da estrutura de cada um de nós. E a Bíblia nos garante que isto não vem para a nossa destruição. Em meio a todas as situações, Deus tem o controle, se nós permanecermos fiéis ao Senhor nosso Deus. Qualquer luta, qualquer adversidade, qualquer problema, ele só continua até onde Deus estabelece o seu limite. A partir dali ele não avança sequer milímetro, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Bendito seja para sempre o santo nome do Senhor. Logo, o nosso entendimento é que nossas batalhas, elas são constantes, mas elas fazem parte do plano de Deus para o nosso próprio treinamento. E Davi está usando a expressão aqui, adestrar. Davi está dizendo que é Deus quem lhe adestrará
para o combate. Observe a expressão do salmista no versículo de número 34. É Ele, em outras palavras, que adestra as minhas mãos para o combate, para a batalha, para a guerra. Nós estamos falando do rei Davi. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Eu queria considerar rapidamente com os irmãos, a fim de não perdermos tempo, essa questão do que é de fato o adestramento. Quando nós olhamos isso para o dicionário, adestramento é ensinamento. Então daí, irmãos, aquela expressão que constantemente nós ouvimos, pastores falando conosco, pregadores, homens que Deus tem levantado para nos ensinar, que por vezes eles não falam só no sentido como vos falo aqui, mas nos fala através da escrita, dizendo a nós que existe a escola divina, dizendo a nós que existe a escola de Deus para as nossas vidas. E eu quero voltar a dizer o que disse há momentos atrás, que as nossas habilidades naturais, elas são válidas, mas não são suficientes. Nós precisamos sim ser trabalhados por Deus. Nós precisamos sim ser adestrados pelo Senhor nosso Deus. Em outras palavras, nós precisamos ser ensinados pelo Senhor nosso Deus. Ensinados, atenção a isso, até que nos tornemos destros. E os irmãos sabem que numa certa visão, destro é aquele que consegue fazer as coisas com ambas as mãos. Logo, querido irmão que me ouve nesta tarde, obreiro, o propósito de Deus com constantes batalhas é ir nos ensinando paulatinamente, dia após dia, até que nos tornemos destros para a batalha, até que nós estejamos de fato, meus queridos irmãos, prontos, não do nosso ponto de vista, mas do ponto de vista de Deus, para fazermos a sua obra. Porque por vezes, irmãos, eu me sinto preparado, por vezes você se sente preparado, mas quando nós enfrentamos o combate, nós percebemos que não estamos preparados como devíamos estar preparados. Nós precisamos voltar um pouco atrás para aprendermos um pouco mais. Alguns chegam inclusive a dizer: se eu pudesse voltar atrás para não perder um pouco de tempo que eu perdi, porque parece ter havido um prejuízo. Mas eu vou dar um conselho a todos, inclusive para mim nesta tarde. Nós ainda estamos no caminho, há tempo para a gente correr e aprender o que Deus quer que nós aprendamos, porque tem uma grande obra para fazermos para Deus no tempo de vida que Ele ainda nos dará. Que Deus seja louvado por cada um que está aqui. Logo, amados e queridos irmãos, Deus quer tornar-nos destros. Deus quer nos dotar de destreza, agilidade, habilidade, vindo de sua parte, até, meus queridos irmãos, que nós sejamos desembaraçados e venhamos chegar ao ponto de sermos peritos. E quando digo peritos, não é para gerar em nós a chamada autoconfiança, mas é para gerar em nós a dependência daquele que nos adestrou, daquele que nos confiou, daquele que nos chamou, a saber, o Senhor nosso Deus. Deus investe em qualquer pessoa que Ele chama. Quando Deus chama, Ele confirma. Quando Deus chama, Ele responsabiliza. Quando Deus chama, vou usar outra expressão, Ele garante a situação. Nós precisamos ter isto em mente. Deus garante a situação. Deus, Ele é conosco. Se Ele não fosse conosco, nós não conseguiríamos chegar até aqui. Se chegamos, isto é devido ao Senhor ser conosco. A Ele nós louvamos nesta tarde. Nós o bendizemos, bendito seja para sempre o maravilhoso nome do Senhor. Portanto, tenhamos o entendimento. Deus quer nos tornar destros para o combate. Deus quer fazer de nós assim. Primeira mão, quero considerar com os obreiros aqui nesta tarde, que a priori nós devemos ter esta visão. A priori a ordem é esta: o indivíduo, ele é chamado porque ele está servindo, e ele não é chamado para passar a servir. Quando ele é chamado porque ele está envolvido. Quando nós olhamos para a Bíblia, mais precisamente o Velho Testamento, nós haveremos de ter esta compreensão, que todos quantos Deus chamam, a Bíblia faz a questão
questão de nos dizer, de nos mostrar que eles estavam envolvidos em uma determinada tarefa. Eles estavam servindo em uma determinada questão, causa, mas eles estavam envolvidos. Muitos deles não tinham na sua mente o propósito de se voltarem para as coisas de Deus, de servirem ao reino do Senhor nosso Deus. Mas Deus os escolhera em sua soberania e escolhera porque estavam servindo. Isto nós precisamos ter em mente. Deus, ao chamar o seu servo, ele chama, partindo desse princípio, partindo dessa premissa, que o indivíduo já está envolvido com a obra. A igreja vai reconhecer, a igreja vai, portanto, ordenar, vai oficializar, como diz alguns, que tais dispenseiros ministrem a graça de Deus, mas todavia tais pessoas já estavam ou estão executando determinadas tarefas dentro do reino do Senhor nosso Deus. Deus é bom. E uma coisa que eu preciso considerar com os irmãos: Deus sabe que o homem é emotivo. Deus, ele não nos nega esta verdade. E Deus sabe que o reconhecimento do seu trabalho publicamente, por vezes te motiva, por vezes dá a você o desejo de prosseguir, de caminhar, porque as pessoas estão vendo que você está servindo na causa do Senhor nosso Deus. Porém, isto deve partir de Deus e não de mim. Isso deve partir do Senhor que chama e não de mim. Eu não devo servir com esse objetivo, mas eu devo ter em mente que Deus vê e Deus sabe que eu e você precisamos de estímulo para a nossa caminhada. É praticamente impossível alguém servir em determinado lugar se ninguém reconhecer o seu trabalho, se ninguém ajudá-lo, se ninguém estiver com ele dizendo: não, Deus é com você. Mesmo que as pessoas não estejam entendendo agora, mas amanhã eles vão entender o princípio da caminhada. É assim. É preciso que haja uma conquista. Você está começando, mas Deus é com você. Assente isso no seu coração. Nós precisamos disso, e vocês sabem que precisam disso. Pastores que às vezes sentem até, desculpe a expressão, mas o desprezo da congregação. Pastores sabem o que isto lhe custa. Pastores que por vezes pregam e as pessoas parecem estar diferente a mensagem pregada por ele, buscada ao Senhor. Deus sabe que se trata de uma palavra de Deus para a igreja. O pastor sabe quanto isso custa, mas ele sabe também o quanto seu coração alegra quando ele observa que há almas famintas, sedentas, pessoas que querem ouvir a palavra de Deus, pessoas que entendem que aquele homem não está brincando com a sua vida, mas ele foi a Deus para receber uma palavra de Deus a ser transmitida à congregação naquela tarde ou naquela noite. Logo, meus amados irmãos, não há como nós negarmos que isto é uma fonte de motivação para a nossa vida. Isso motiva. É como que você dar comida para quem não quer comer. Logo você esmorece. Você diz: não come, não come. Mas quando você dá o papá para o bebê que quer comer, embora ele esteja a princípio se sujando todo com a própria comida, mas ele tem fome, ele tem vontade de comer, e você sabe que aquela comida vai fortalecê-lo, aquela comida vai trazer para ele nutrientes, e vai fazer com que ele cresça um ser humano saudável, um ser humano equilibrado, vai fazer com que ele tenha forças para a própria vida. Assim a nossa carreira espiritual. Por vezes nós nos sentimos como aquele pai ou aquela mãe que leva aquela colher na boca da criança e a criança está dizendo não, está como que repugnando a comida. Mas graças a Deus que por vezes também, e isto nos motiva, nós encontramos pessoas que estão dizendo: ainda tem mais uma colher, eu quero comer. Pode falar mais 5 minutos, eu quero comer. Tem mais revelação da parte de Deus, eu quero me alimentar. Se Deus fala através da sua vida, meus ouvidos estão abertos para ouvir. O meu coração é uma terra fértil para receber esta palavra que pode produzir o que a minha alma precisa que produza. Deus seja louvado para sempre.
Então o próprio Deus sabe que nós precisamos de tais coisas. E a partir desse momento, meus amados irmãos, Deus investe, como nós costumamos falar nas nossas vidas, no sentido de reconhecer o trabalho que temos prestado para o Senhor nosso Deus. Deus seja para sempre louvado. Nós vamos prosseguir. Mas eu queria a princípio embasar isto dentro do que estamos falando com os irmãos. Abra sua Bíblia, por favor, comigo, no primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro de Samuel, Deus é louvado, capítulo de número 16. Os irmãos acharam? Amém. Glória a Deus. Podem ler para mim versículos 11 e 12? Amém. Faça-me o favor. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os homens, e disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda chamar, porquanto não saciaremos de roda da mesa, até que ele venha. Versículo 12. Então mandou o conselheiro e o doce, que era muito, porque o rosto se levanta, e ficou a presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Amém. Deus seja louvado. Nós observamos aqui Davi servindo ao Senhor nosso Deus. Mas como assim, pastor? Davi estava servindo ao seu pai. E servindo ao seu pai, nós sabemos qual que é o princípio bíblico para o filho, que tem espontaneidade, que é espontâneo, na obediência ao pai em determinadas tarefas que o pai lhe passa ou lhe incumbe. Davi, ao servir o próprio pai, não tenham dúvida que ele estava agradando o coração do Senhor nosso Deus. Deus estava vendo a Davi, Deus estava contemplando a Davi, Deus tinha planos com Davi e provavelmente Davi não sabia disso. Provavelmente Davi não tinha conhecimento disso. A Bíblia pelo menos não revela anteriormente alguma coisa que vai nos fornecer base para entendermos que Davi tivera uma revelação, tivera, portanto, esse entendimento. Mas a grande verdade é que Deus tinha planos com Davi. Estava chegando, portanto, o momento de Davi ser ungido pelo Senhor nosso Deus, ser reconhecido agora na questão da unção publicamente. Isto aconteceria, é preciso que nós entendamos, etapa por etapa. Isto aconteceria a princípio perante a casa de seu pai. Deus tornará isto conhecido a partir de agora na casa do seu pai. Seus irmãos, seu pai, sua família saberá que Deus tem um plano com Davi a partir de agora. A princípio ele falta a esse momento do sacrifício, a esse momento da consagração de Jessé e dos filhos. E ele não falta porque ele é desleixado. Ele não falta porque ele é preguiçoso. Ele não falta porque ele não ama as coisas de Deus e não dava importância a uma presença tão importante como era a presença de Samuel no lugar. Ele não falta, não é porque ele não gostava de sacrificar a Deus. Ele não faltou àquela reunião, não é, meus queridos irmãos, porque ele não queria ser santificado ao Senhor. Ele faltou àquela reunião porque ele estava no campo cuidando das ovelhas de seu pai. Ele faltou naquela reunião, porque não lhe mandaram chamar para aquela reunião. Não convidaram a Davi para participar daquela reunião. Daí o pensamento de algumas pessoas, porém a Bíblia não fala isso. Daí o pensamento de algumas pessoas, que Davi era um filho bastardo de Jessé. Até porque o que se pode provar, atenção a isso, não avance. O que se pode provar historicamente, até agora dentro do que eu já estudei, o que se pode provar historicamente é que pastorear ovelhas, no contexto aqui, era a tarefa de menos importância. Isto era dado ao filho de menos importância dentro de casa. Ou seja, Davi
era considerado, em outras palavras, como o filho menos importante dentro de casa. E a minha pergunta ou a minha proposta aos irmãos é: se aos olhos dos irmãos, talvez do pai, de pessoas daquela cidadela, de pessoas que conhecia a Davi, era esta a visão, que ele era o filho menos importante, e se Davi tinha esse conhecimento, que eles assim olhavam para ele, pensavam sobre sua pessoa, a questão é: será que a família de Davi sabia que Deus tinha plano para com Davi? Sabia que Davi era o homem que ia assentar no trono de Israel? O que eu quero considerar com os irmãos é que historicamente é provado, isso é comprovado, historicamente, que a tarefa de cuidar de ovelhas era dada ao filho menos importante dentro da família. Davi tinha esta tarefa. Mesmo tendo a tarefa que considerava-lhe como menos importante, Davi fazia isto com todo o seu coração. E isto, meus amados irmãos, o levou a achar graça aos olhos do Senhor nosso Deus. Não tenhamos dúvida disso. Isto lhe levou a agradar o coração do Senhor nosso Deus. Deus teve prazer em Davi. Quando Jessé, ele é orientado por Samuel a reunir seus filhos para sacrificar ao Senhor, a Bíblia diz que são reunidos os filhos de Jessé. Davi não está presente. E a Bíblia depois segue dizendo que quando passam todos os filhos de Jessé, o Senhor Deus disse que nenhum deles é, mas anteriormente Deus havia dito na casa de Jessé: eu tenho escolhido um para que reine sobre Israel. Então Jessé diz: mas acabaram os teus filhos? Então, Samuel diz: mas acabaram os teus filhos, Jessé? Porque Samuel bem sabia qual era a voz divina. Ele sabia que estava na casa certa. Alguma coisa estava errada. E ele então pergunta: acabaram-se porventura os mancebos, teus filhos, Jessé? E Jessé fala: não, falta o menor, que está com as ovelhas. E Samuel então diz: então manda buscá-lo, porque nós não assentaremos à mesa enquanto de menos importância não chegar. Eu vou usar essa expressão: enquanto esse menor não chegar, nós não nos assentaremos à mesa. Não haverá banquete, não haverá ministração. Mande buscá-lo. E diz-nos a Bíblia que eles vão buscar a Davi. Trazem a Davi. E quando Davi chega, é interessante, porque preste atenção, meus amados irmãos, no versículo de número 12: então mandou em busca dele e o trouxe. E diz a Bíblia: e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Eu queria que os irmãos observassem um contraste aqui, porque quando se trata de Eliabe, o filho mais velho, passar na presença de Samuel, veja o que a Bíblia diz. Então, veja o que a Bíblia diz no versículo 6 do capítulo 16. E sucedeu o que? Entrando eles, isso é Samuel, viu a Eliabe e disse, agora é Samuel dizendo, e não Deus. Essa aqui é a visão humana e não a divina. Isso aqui é a nossa lógica e não a lógica divina. Esse é o golpe da nossa vista e não o golpe da vista do Deus Todo-Poderoso. Isso aqui é o nosso ângulo e não o ângulo divino, é o ângulo humano. O ângulo humano está com a gente, irmãos. O golpe de vista humano está com a gente. Muitas coisas escapam ao nosso golpe de vista, mas não escapam ao golpe da vista de Deus. Nada se furta ao golpe da vista do Senhor nosso Deus. Não obstante ser um homem de tamanha intimidade como era Samuel para com Deus, diz a Bíblia que isto parte dele, certamente está perante o Senhor o seu ungido.
E Deus lhe corrige: não, 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 não. Não atentes para a sua aparência, nem para a sua estatura, porque o homem vê o que está na sua presença, mas o Senhor olha para o coração. Quando Deus está dizendo que Ele olha para o coração, sabe o que Deus está dizendo? Em outras palavras, perdoe-me aqui a colocação, mas eu preciso colocar: eu tenho visto o contentamento, o gozo, a alegria de Davi em servir no pasto. Não revoltado com o pai, com certeza não revoltado com os irmãos, não revoltado com a família, como que dizendo: eu fiquei com a pior parte. Eu cuido dessas ovelhas e devia deixar uma morrer de quando em vez. Pelo contrário, quando alguma coisa aparecia para tragar uma ovelha, ele colocava a sua vida em risco, mas dizia: a ovelha não. Eu fui convocado para um trabalho. Sem que ele soubesse, Deus já estava adestrando ele no campo, atrás das malhadas, com um cajado na mão, com uma funda na mão e com a bolsa de pastor. Deus estava treinando a Davi. Bendito é o Senhor. Deus havia sondado o coração de Eliabe, de Abinadab, de Samar e dos outros irmãos, mas Deus também sondara o coração de Davi. Oh Deus maravilhoso, bendito é o santo nome do Senhor. E sondando Deus o coração de Davi, então diz a Bíblia, agora veja bem, quando chegou o último, irmãos, era para Samuel colocar depressa logo e dizer assim: com certeza está aqui agora, porque é o último. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus tem que mandar ele levantar, que provavelmente quando ele olhou, falou: mas tão novo. Quantos anos tinha Davi nessa época? Uma grande responsabilidade a uma pessoa tão mancebo, tão jovem. Nós estamos vendo aqui, mas nós não sabemos dali. Deus conhece o dia de amanhã. Deus sabe do dia de amanhã. Eu bato nesta tecla sempre nas reuniões de obreiros com os obreiros da sede. Deus não nos escolheu porque Ele não tinha opção. Deus nos escolheu porque Ele quis e acabou. Isto é prerrogativa divina. Valorizemos isto. Valorizemos a nossa chamada. Valorizemos o nosso ministério. Honremos a Deus com a nossa chamada. Honremos a Deus com o nosso ministério que Deus fez por nós. É coisa muito grande, meus amados irmãos. Quando para-se para pensar no que diz a Bíblia em Hebreus, ninguém toma para si essa honra. Deus veda isto. Deus fecha essa possibilidade. Ele corta essa possibilidade. Ninguém toma. Ninguém tem poder, legalidade ou autoridade para ele mesmo tomar para si esta honra, senão o que é chamado por Deus. Quantas pessoas que não valorizam seu chamado. Quantas pessoas que pensam que o chamado foi encontrado na esquina ou no botequim. Quantas pessoas que pensam que isso é coisa de seminário. Quantas pessoas que pensam que isto aqui se dá porque ele tem capacidade para fazer. Isto se deu porque Deus é soberano em suas prerrogativas. Deus olhou para nós e resolveu fazer isto na minha vida, fazer isto na sua vida, fazer isto na nossa vida. Nós somos por demais privilegiados pelo Senhor nosso Deus. Devemos agradecê-lo, por mais que isto esteja ferindo em certos momentos nossos ombros. Agradeça a Deus por ter te confiado tamanha honra e ao mesmo tempo tamanha responsabilidade. Sabemos que isto é uma honra acompanhada de responsabilidade. Bendito para sempre seja o maravilhoso nome do Senhor. Então me alegro quando vejo aqui a Bíblia dizendo que quando Davi chega, olha o que a Bíblia diz, no versículo de número 12, a parte final: e disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Ou este mesmo é. Está aí o moço que eu te falei, Jezé. Você não errou o endereço. Você veio na casa certa. A questão é que o moço não estava aqui. Mas está aí o que eu preparei para assumir o trono de Israel.
Deus não errou em ter te dado uma oportunidade para ser um obreiro na igreja. Deus não errou. Valorize isto. Receba esse conselho nessa tarde em nome do Senhor Jesus. Vou colocar-me no meio. Valorizemos isto. Vamos receber esta palavra nesta tarde em nome do Senhor Jesus. Então é percebível, fica claro para nós que Deus, Ele chama o indivíduo porque Ele está servindo, e servindo com o coração contente, com o coração alegre, agradecido. Bendito seja Deus. Daqui eu queria fazer duas observações, dentre as quais a primeira já fora feita, porque o contexto levou-nos a isto, que é, mesmo que a tarefa seja insignificante aos olhos dos outros, que eles não tenham muita expectativa conosco, e que eles pensam que nós estamos servindo em determinada tarefa, porque a nossa limitação é muito grande. Isso não é problema, porque a grande verdade é que nós somos mesmos limitados, mas estamos servindo a um Deus que pode todas as coisas segundo a sua vontade. Estamos servindo a este Deus que vai usar nossas habilidades naturais, mas que também vai nos habilitar, vai nos fazer chegar ao centro. Como é preciso fazer o motor estar no ponto, Deus vai fazer-nos estar no ponto, para que uma obra seja desenvolvida por nós e através de nós. Deus seja para sempre louvado. Guardemos isto. Mesmo que outros não tenham boas expectativas em relação à sua pessoa, lembre-se que Deus tem te confiado uma tarefa. A questão aqui principal, para mim e para você nesta tarde, é que nós precisamos, a semelhança de Davi. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 13 agora, por favor. A semelhança dele, nós precisamos também, veja o que diz a Bíblia, Atos 13, versículo de número 36. Deus seja louvado. Alguém pode ler, por favor? Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, foi posto junto dos seus pais e viu a sua. Muito bem, veja o que a Bíblia está dizendo. Pregação do apóstolo Paulo. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo, ou seja, a segunda observação que faço dentro do primeiro ponto é que nós precisamos, como Davi, discernir o nosso tempo, porque o tempo chega, mas ele passa. Fará toda a diferença se nós percebermos que este é o nosso tempo, que esta é a nossa hora. Amados, quando nós pensamos em pessoas que partem para o Senhor, no nosso entendimento, no auge de seus ministérios, nós começamos a pensar, porque Deus levou uma pessoa que estava servindo e servindo tão bem, que estava contribuindo de uma forma tão eficaz para o reino de Deus, porque Deus levou, passa essa indagação na nossa mente. Parece que nós queríamos uma resposta no nosso entendimento, que correspondesse com aquilo que fica dentro de nós, a dor da saudade, a vontade de querer entender o porquê que tal pessoa partiu para o Senhor, nesse determinado momento. Nós precisamos encontrar a resposta no versículo 36 do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, quando a Bíblia diz que Davi serviu no seu tempo. Deus tem o tempo para cada um de nós. E a grande verdade é que nós não sabemos quando é que este tempo vai findar. Pode ser que esse tempo do nosso serviço a Deus dure até o arrebatamento da igreja, porque cremos que Cristo não tarda para buscar a sua igreja. Mas pode ser que sejamos chamados antes do arrebatamento da igreja. Então nosso tempo terá passado e outros assentarão nas nossas cadeiras. Outros assumirão o púlpito da igreja. Outros pregarão os sermões do domingo. Outros ensinarão na escola dominical. Outros estarão na porta daquela igreja para receber pessoas. Outros cuidarão das cadeiras, varrerão a igreja, limparão os banheiros. Outros cuidarão do ornamento, da ornamentação da igreja. O certo é que o tempo ele começa, mas ele finda.
toda a diferença fará se agora nós discernirmos que este é o nosso tempo. Daí a minha grande preocupação com algumas pessoas que não consideram isso, que deixam passar o seu tempo. A tendência na minha vida, na sua vida, é que nós percamos a força física, que o nosso vigor diminua. A tendência é essa, vai diminuindo daqui para frente, e a grande verdade é que nós não conseguiremos mais fazer no dia de amanhã o que nós conseguimos fazer hoje. Essa é a grande verdade. Hoje alguns de nós aqui já nos sentimos cansados por qualquer coisa. 2 horas de culto já dá sono para algumas pessoas. As pessoas têm tendência a dormir dentro da igreja. Certa idade chegou, embora o espírito quer, mas o corpo já não reage, já não ajuda mais como deveria. E isso é uma verdade inegável, não há como nós negar. Ela bate na porta de todos os viventes. Então o que nós devemos fazer é o que a Bíblia diz, porque na verdade, tendo Davi no seu tempo, olha aqui, irmãos, no seu tempo, cada um de nós temos o nosso tempo. E eu atrevo a me dizer nesta tarde que o seu tempo é este. A sua hora é esta. Não deixe para amanhã. Não entre nessa carrada de obreiros despreocupados que não se prezam, desculpe a expressão, não se prezam, brincam com vida ministerial. Brincam com coisas que são nobres. Obra de Deus é uma nobreza muito grande. Isto aqui, meus queridos irmãos, é tesouro que Deus concede a alguns. Deus concedeu a ti, Deus concedeu a mim, Deus concedeu a nós. Talvez no dia de amanhã a gente não consiga fazer mais o que nós conseguimos fazer hoje. O meu conselho para ti, o meu conselho para nós aqui, é que aproveitemos esta oportunidade. É que façamos hoje, é que embrenhemos na causa do Senhor, voltando ao que disse no início, na certeza de que fazendo isso nós não temos prejuízo, nós não perdemos. Não há perdas, não há prejuízo. Você está ganhando, meu querido irmão. Se você estivesse na mão do diabo, ele estava te sujigando. Ele estava te matando, quem sabe nos vícios, na bebedice, na prostituição. Talvez não tinha nem sequer família. Mas graças ao Deus Todo-Poderoso, graças ao Senhor Jesus Cristo, você é um ministro de Deus. Foi lido aqui hoje para nós, na abertura dessa semestral de obreiros. O Senhor Deus, através de Ezequias, falando ao sacerdote: sede ministros do Senhor. Sacrifiquem ao Senhor. Não deixe cessar o sacrifício no altar. Não deixe o altar vazio. Que haja sacrifícios para Deus. O obreiro, ele é um dos responsáveis para que haja sacrifício na consagração, na congregação para Deus. Para que as portas estejam abertas e a palavra seja pregada. Para que haja boa ordem no culto. Para que verdadeiros louvores cheguem ao trono da graça do Deus eterno. Aleluia. Para isso Deus nos chamou. Para isso Deus está chamando. Para isso Deus está convocando novas pessoas. Bendito para sempre seja o maravilhoso nome do Senhor. Então vamos discernir o nosso tempo, no entendimento de que ele vai passar. Se Jesus não voltar para buscar a igreja, vai findar, chegará o tempo que nós estaremos sentados, Deus nos conservando em vida, para ouvir outros pregar, para ouvir outros ensinar. Outros estarão liderando, mas se nós servirmos bem no nosso tempo, nós vamos sentar tranquilos, ainda que outros não estejam fazendo como nós tivermos ensinado, baixo a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós estaremos certos: eu cumpri a minha tarefa, eu servi no meu tempo, eu ofereci um sacrifício que foi agradável, que foi suave às narinas do Deus Todo-Poderoso. Agora, se isso não acontece, sabe o que a gente faz? Quando assenta e outro ministra, aí a gente fica querendo interferir. A gente fica querendo fazer o que não fizemos antes.
e a hora terá passado. Então faça hoje, porque no dia de amanhã você descansa tranquilo, sabendo que você trabalhou no seu tempo. Esta é a nossa hora, esse é o nosso tempo. Aleluias, Managai, Devassou, Diomenecai. Bendito para sempre seja o maravilhoso nome do Senhor. Então vamos à semelhança de Davi. Vamos servir no nosso tempo. Deus é louvado para sempre. Vamos passar para o segundo ponto desta palavra. As horas estão correndo muito. Vamos passar para o segundo ponto. Nós vamos perceber, meus amados irmãos, que o adestramento ele acontece também na execução da tarefa, no que diz respeito a batalhas espirituais. Abra sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 16 novamente. Voltemos para lá, por favor. Deus é glorificado. Os irmãos acharam? 1 Samuel 16, 23, por favor, alguém ajude-me. Observe que Davi está executando tarefas. E na verdade, meus amados e queridos irmãos, ao ter uma nova tarefa para fazer, ele não deixa de fazer a outra que ele fazia. Nós vamos observar isso mais à frente. Começa a pesar mais sobre os seus ombros. E isto aqui, meus queridos e amados irmãos, Davi não vê como que um favor que ele está fazendo para alguém. Mas a grande verdade é que é o próprio Deus trabalhando para formar o homem que ele precisa formar, para assumir o comando, o governo de Israel para frente. Davi é ungido, mas ele estava longe do palácio. Davi não sabia como é que a vida corre lá dentro, como é que as coisas acontecem lá. E diz a Bíblia que quando o Espírito do Senhor vem sobre Davi, que Davi é ungido, a Bíblia diz então que Saul começa a ser atormentado por um espírito mau. Daí a necessidade de buscarem o bem-estar de Saul. E eu paro para pensar quantos músicos que haviam em Israel. Nós não haveremos de pensar que Davi era o único que lá tinha. Aí o que eu paro para pensar, meus queridos irmãos, é os olhos de um servo de Saul voltado para Davi, que vivia no campo. Como é que esse moço foi voltar a sua atenção para Davi? Observar tantas características em Davi, que ele enumera 7 características em Davi. Ele apresenta 7. Isto tinha que ter havido um exame detalhado do moço. Davi sequer sabia, mas tinha alguém que estava olhando ele. Só que esse alguém que estava olhando ele, não tenho dúvida que estava olhando porque Deus direcionou os olhos desse moço para a pessoa de Davi. Havia mais músicos em Israel, mas Deus tinha planos com Davi. Há muitos pregadores, há muitos ensinadores, e graças a Deus por isso. Há muitos crentes, mas Deus tem um plano na sua vida. Mas Deus tem um propósito na sua vida. Isto tem que ser assentado nos nossos corações. Daí então para a necessidade que o rei tinha de sentir-se melhor, alguém sugere ao rei: procure alguém que toque, e que esta pessoa venha e toque, e tocando ele, o rei possa se sentir melhor. Designou o tipo de instrumento, que toque harpa, e ao tocar harpa, que o rei sinta melhor. A palavra, a expressão no versículo 16 é que saiba tocar harpa. E à medida que ele tocar, o rei sentirá melhor, sentirá alívio. Então disse Saul, atormentado por aquele espírito, disse Saul imediatamente aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem.
e trazei-me. E quando ele diz, buscai-me, pois um homem que toque bem, a Bíblia diz, no versículo 18, então respondeu um dos mancebos e disse, eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita. Será que, de onde era esse homem, irmão? Que estava de olho em Davi. De onde ele era? Vivendo lá, na presença do rei. Davi vivia lá no campo, trabalhando lá no campo, em Belém. E esse moço dizendo, eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, está dizendo, ele sabe tocar, e não é só isso não, ele é valente. Como é que ele sabia da valentia de Davi? De onde ele conhecia ele? Os dois estudou na mesma escola, assentaram porventura no mesmo banco, andavam os dois juntos, cresceram os dois juntos. A resposta está chegando e ele vai enumerando, portanto, as virtudes, as qualidades de Davi. Está dizendo ele aí que sabe tocar, é valente, é animoso, é homem de guerra. Esse uso de palavra, Davi nunca tivera numa guerra. Ele está dizendo, é homem de guerra. É sisudo de palavras e de gentil presença. E para fechar tudo, ele cita a sétima, dizendo assim, e o Senhor é com ele, acabou. Em outras palavras, é como se ele dissesse assim, não falta músico no reinado de Israel, mas a questão é saber se Deus é com ele. Agora esse eu sei que Deus é com ele. O Senhor é com ele. Se o Senhor é com ele, e é um espírito mau que te atormenta, quem é que vai, que espírito é que vai suportar a presença de Deus? Em outras palavras, é como se o moço dissesse, eu não vejo pessoa mais qualificada do que Davi, para vir assistir o rei na sua necessidade. Então Saul manda dizer a Jessé no versículo 22, deixa estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. Ou perdão, irmãos, no versículo de número 19, e Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo, envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Ele ficou tão preocupado, porque ele tinha mais. Ele falou, não, é o que está, é Davi, é o que está com as ovelhas. Onde é que Davi estava? Onde é que Davi estava? Com as ovelhas. Depois de ungido para ser rei, ele guardou o negócio e não disse para o pai, agora é rei, eu não cuido mais de ovelha. Saul está dizendo, eu quero que está com as ovelhas, o que continua cuidando das ovelhas. Você está me entendendo, meu querido irmão? A tarefa podia ser insignificante, outras pessoas poderiam não ter muita perspectiva a respeito da pessoa dele, mas ele continuou ungido como rei, cuidando de ovelhas no pasto, enfrentando os perigos, o sol do dia, a geada da noite. Isso aqui nesse contexto não era fácil. A Bíblia nos diz a respeito de Jacó, que dizia que a vida de um pastor era ser consumido pelo calor e pelo frio da noite. Jacó usa essa expressão, consumido. Davi gastava-se para cuidar das ovelhas do pai. E enquanto ele gastava, Deus treinava a sua vida. Qualquer serviço que estejas a fazer dentro da obra de Deus, ele é de muita importância para a obra do Senhor nosso Deus. Não tenha dúvida disso. Glorifiquemos a Deus pela oportunidade que Ele nos deu. Quantas igrejas maiores do que esta que você pastoreia existe na face da terra? Mas dê graças a Deus pelas poucas ovelhas que Ele te confiou. Porque por elas Jesus Cristo derramou sangue na cruz do Calvário. Por elas Jesus morreu. Por elas Jesus Cristo veio a esta terra. Que seja uma alma. O valor é o mesmo, meu querido irmão. Faça com alegria. Faça com prazer. Entenda que é uma oportunidade que Deus confere a mim, que Deus confere a você. Bendito para sempre seja o maravilhoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Logo nós percebemos que o adestramento acontece já na execução da nossa tarefa, porque foram chamar a Davi, dizer para Davi, Davi, você agora tem que ir atender no palácio.
O rei te quer lá para tocar. E a questão lá agora é espiritual. Há um espírito mau da parte do Senhor que atormenta o rei. Aquilo ali não é brincadeira, não. Espírito maligno não sai com bater pé no chão, não. Espírito maligno não sai com gritaria, não. Não sai com bater dedo, não. Espírito maligno sai se Deus estiver na nossa vida. Se Jesus estiver na nossa vida. Olha a que altura Deus está colocando a Davi. Olha em que lugar Deus está colocando a Davi. Enfrentando batalhas espirituais com uma harpa na mão. A tarefa de Davi era tocar. E Deus repreendeu o espírito maligno, fazer ele retirar, porque ele estava debaixo do comando de Deus, como todas as coisas estão debaixo do comando absoluto do Senhor nosso Deus. Em momento sequer percamos o entendimento de que Deus tem todas as coisas debaixo de seu controle absoluto. Nada se furta ao desejo da alma do Senhor nosso Deus. Aleluia. Eu sei que há momento, porque eu como você, eu sei que há esse momento, e nós observamos isso na vida de Paulo. Há esse momento que a gente está diante de Deus dizendo: Senhor, eu não entendo. Por quê? Senhor, o que é? Senhor, o que se passa? Deus não decepciona conosco por esta situação. Deus não fica decepcionado conosco por esta situação. Desde que não entendendo, estejamos dizendo: meu consolo é que eu sei que o Senhor entende. Meu consolo é que eu sei que o Senhor sabe. Meu consolo é que eu sei que o Senhor tem o poder para virar esta situação quando o Senhor quiser. Na hora que o Senhor quiser, o Senhor tem poder para fazer. Diz a Bíblia no versículo de número 20, então tomou Jessé um jumento, ou tomou um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi seu filho. E assim Davi veio a Saul, e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de arma o seu escudeiro. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E diz a Bíblia: e sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. O espírito saía da vida de Saul, retirava da vida de Saul, exatamente porque Deus era com Davi. Deus estava com Davi. Davi está enfrentando batalhas espirituais. Uma coisa que eu vou dizer aos irmãos aqui, espero que os irmãos entendam, há muitas pessoas que não creem nisso, mas a grande verdade é que o adversário sempre ele promove retaliações. Sempre ele promove retaliações. Ele não deixa de retaliar. Há quem ignora esta situação. Paulo nos aconselha a não ignorarmos os seus ardis. Precisamos ser prudentes, pois ele retalia constantemente. Várias coisas que às vezes nós as enfrentamos como se fossem coisas naturais. Como dizia pastor Luiz Antônio, são antinaturais. Elas não são naturais. Elas não são naturais. É preciso discernimento. O certo é que batalhas espirituais não são fáceis de ser batalhadas. Não são fáceis de ser batalhadas. Daí, meus queridos e amados irmãos, Davi, dentro deste contexto, nesta batalha espiritual, buscando o alívio, o bem-estar do monarca de Israel do momento, Deus está preparando a Davi. Deus está mostrando a Davi a vida do rei. Como é que acontece, como é que processa todas as coisas. Davi começa a ver as coisas dentro do palácio, a vida palaciana, como nós costumamos dizer. Davi começa a ver as coisas lá dentro. Em batalhas espirituais, Deus está formando a Davi. Na execução da sua tarefa,
Deus está formando a Davi para assumir o trono de Israel. Paro e penso, será que Deus escolheria Davi se após a sua unção, ele fosse cruzar os braços e dizer: daqui eu não arredo o pé, daqui uns dias eu terei uma nação para me servir? Davi entendeu: eu já servia antes de ser ungido, sendo ungido eu continuarei servindo, eu continuarei trabalhando. Obreiros não são ungidos para deixarem de servir, eles são ungidos para continuarem servindo, dando continuidade a uma obra. O obreiro tem que ser o primeiro que o pastor conta em todos os quesitos, é o primeiro. A grande verdade é que nem sempre isto acontece, mas assim deve ser. O obreiro deve ser o primeiro que o pastor pode contar com ele nos cultos, nas orações, na oferta, nos dízimos, dentro de cada contexto, porque a gente sabe que se o indivíduo não tem renda nenhuma, como é que ele vai dizimar? Como é que ele vai ofertar? Mas dentro do contexto, o obreiro é o primeiro que o pastor deve contar. É o de imediato, ele é o mais próximo, todos os aspectos. Olha Saul, embora a gente sabe que é o rei mandou, acabou. Mas ele está mandando dizer para Davi, ainda muito novo, Davi tinha cerca aqui, lá vai para os 17 anos, ou 17, está mandando dizer: manda vir o seu filho e deixa ele estar na minha presença, porque eu gostei do menino, ele vai ficar aqui. Deus fizera com que Saul achasse graça, ou que Davi achasse graça aos olhos de Saul. Saul disse: vai ficar aqui, vai ser meu pajem de arma, vai ser meu escudeiro, vai comigo para as batalhas. E Davi entendendo: é Deus que me adestra para a batalha. O próprio rei tinha que ser um destro guerreiro, habilidoso, e Deus vai colocar ele nas batalhas, porque como homem para a batalha, para ir batalhar como seus 3 irmãos, a Bíblia diz que Davi teve que ficar, mas como escudeiro Davi tinha que ir. Veja que isto não está acontecendo por acaso. Você observa o cuidado de Deus em tudo, meu querido e amado irmão. Há momentos que parece que dá um apagão na gente, a gente não percebe, depois de um tempo é que a gente acorda. Eu disse aos irmãos, pastores, líderes aqui ontem, que eu me peguei conversando com a minha esposa ontem à noite, já bem tarde da noite, ontem foi sexta, de quinta para sexta, após o culto, estava conversando com ela no sofá, e eu falei para ela: meu Deus do céu, como é que eu vim parar nesse lugar? Como que eu vim parar nesse lugar? Hoje, se eu fosse parar para pensar em tudo que nós passamos, da maneira como nós chegamos, como é que as coisas foi aqui, na minha cabeça eu não viria, não. Isto some, às vezes, da nossa cabeça, e Deus, em seu controle absoluto, Ele vai nos levando, Ele vai nos levando, tão somente que deixemos o Senhor nos levar, repito, na certeza de que não há prejuízo. Não há prejuízos. Não há prejuízos. Sirvamos a Deus, observemos a sua palavra, porque se houver falhas de nossa parte, nós é que somos responsáveis. Mas não havendo falhas, é impossível não falharmos. Mas eu estou falando de gravidade de situações. Sendo vigilantes, correspondendo com o que a Bíblia diz, meu querido irmão, o resto você pode deixar nas mãos de Deus. Você pode ter certeza que Deus continuará cuidando como Ele tem cuidado da sua vida, do seu lar, da sua família. Deus continuará cuidando porque Ele tem o controle de tudo. Deus tem o controle de tudo. Pensem que depois que Davi é ungido, a princípio parece que as coisas melhoram, depois parece que piora, porque ele tem que sair de casa. Ele tem que viver escondido para os becos, ele tem que viver escondido na caverna de Adulão, ele tem que sair até para o termo dos filisteus, e ele havia matado o maior de seus guerreiros. Ele tem que se refugiar em Ziclag, ele tem que viver lá, ele tem que buscar auxílio para seu pai e para sua mãe, que também correm risco, e como filho responsável,
não sendo mais velho, mas sendo prometido de Deus para governar, ele sente toda a responsabilidade sobre si. Parece que as coisas na vida de Davi mudou, virou de cabeça para baixo. Uma pessoa desavisada dizia: eu devia continuar sendo pastor de ovelhas lá no campo, e não devia ter dado ideia para esse negócio de ser rei de Israel, porque o negócio virou, foi para baixo. Davi nesses momentos dizia: Senhor, tu és o meu rochedo, o Senhor é a minha fortaleza, tu és o meu Deus, em ti eu confio. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, bendito é o nome do Senhor. A Deus toda a glória. E nesses momentos, meus amados irmãos, é um pensamento meu, Deus olhando para o seu servo Davi e dizendo para ele: sim, eu estou te treinando, eu estou te preparando, esse é o meu adestramento, eu estou te ensinando a enfrentar pressões em todos os aspectos, em todos os sentidos. Não é desamparo da minha parte. Se Deus quisesse, ele mataria Saul, mas Deus está dizendo: há um período do preparo, eu preciso te preparar. Aleluia, aleluia. Empecilhos, dificuldades, por vezes Deus usa todas essas coisas como ferramentas e vai, na verdade, adestrando a nossa vida para a obra que Ele tem conosco. Ao Senhor Deus toda a glória, toda a honra e todo louvor. De forma que na execução de sua tarefa, a Bíblia vai nos apresentando Davi sendo adestrado, batalhando espiritualmente e sendo adestrado pelo Senhor nosso Deus. Há uma observação dentro desse ponto que eu quero fazer em primeiro plano. Considere isto, usando aqui o que aconteceu com Davi. Para você hoje, você subiu na escala serviçal? Eu faço uma pergunta, coloquei aqui minhas anotações como uma interrogação. Subiu na escala serviçal? Cresceu um pouco mais, subiu mais um degrau? Não desvalorize então a sua posição anterior. Não esqueça da posição anterior. Não teria a posição da agora se não tivesse a anterior. Você está nesta posição porque houve aquela. É preciso considerar, e a Bíblia vai mostrar isto para nós. Capítulo 17, versículo 15. Os irmãos, por favor, podem ler? Amém. Ajudem-me aí, por favor. Ah, veja bem, agora ele é músico na corte, ele é pajem de arma do rei, mas a Bíblia diz que ele vai e volta para apacentar as ovelhas de seu pai. Ele não esqueceu que ele era pastor de ovelhas. A sua vida era pautada assim, ele ia e via. Conhecia a vida no palácio, mas não desprezava a vida do campo. Já era músico do palácio, já era pajem de arma do rei, mas está dizendo: eu vou e volto para apacentar as suas ovelhas, meu pai. Pode ter certeza, eu vou lutar, vou conciliar as coisas e cuidarei das suas ovelhas. Algo que o Senhor me confiou e eu quero te agradecer por isso, meu pai. Quero te agradecer por ter me dado a oportunidade de zelar das tuas ovelhas. Oh, aleluia. Se você não acha uma lição extraordinária aqui, eu achei para a minha vida. Que Deus seja louvado para sempre. Na escala serviçal subiu mais um degrau, então não desvalorize a posição anterior. Não desvalorize a posição anterior. Considere-a. Considere-a. Fiz outra colocação aqui, meus amados irmãos, em segundo plano, valendo ou seguindo o mesmo raciocínio da de cima. O pastor, ele é diácono com diácono, porém o diácono não é pastor com pastor. Lembrando da posição anterior, cada pastor ele é diácono com diácono, ele é presbítero com presbítero, ele é evangelista com evangelista, e ele é auxiliar com auxiliar. Mas o auxiliar não é auxiliar com pastor, não é pastor com pastor, mas o pastor é auxiliar com ele. O diácono não é pastor com pastor, mas o pastor é diácono com ele. Glória a Deus.
nunca pode sair da nossa visão o sentido da palavra serviu. Eu disse isso aqui, a palavra serviu, de trás para frente é livres. Jesus nos libertou, nós somos livres e servimos a Deus de boa vontade, com alegria, com prazer. Parece um absurdo usar essa expressão, Deus está contando com você, mas olha, se Ele não estivesse contando com você, por que Ele teria te confiado algo tão grande como Ele tem te confiado? Se o Jessé não contasse com Davi, por que é que ele teria dado as ovelhas para ele cuidar? Embora fosse, dentro do contexto, a profissão que era dada ao filho de menos importância. Todas estas coisas, isso depende de mim, isso depende de você. Nós podemos usar e aprender muito, se propusermos aprender. Se tiver disposição no nosso coração para aprender, nós poderemos aprender e muito para a glória do nome do Senhor que criou os céus e a terra. Eu tenho pelo menos mais uns 15 minutos aqui, deixa eu prosseguir mais um pouquinho. Então observe, não desvalorize a sua posição anterior. Você que alcançou, portanto, esta posição, você hoje é um evangelista, um presbítero, você é um pastor. Lembre-se que o pastor, ele é obreiro com os obreiros, ele é diácono com o diácono. O diácono é que não tem como ser pastor com o pastor. O pastor é diácono com o diácono porque ele é servo. Glória a Deus. E a palavra diácono é exatamente isto, servir, trabalhar. Nós somos trabalhadores da seara. Nós somos obreiros do Senhor Jesus. Nós prestamos um trabalho para o reino de Deus, para o céu. Querido irmão que me ouve nesta tarde, leve estas palavras a sério. Não só dê glórias a Deus aqui agora, esqueça elas ao sair daqui, mas plante ela no seu coração e viva ela no dia de amanhã. No próximo culto, lembre de tudo que foi falado, lembre o pastor. Eu sou o primeiro que o pastor conta, então apresentar-me-ei. A não ser que eu não tenha possibilidade, mas apresentarei na igreja, estarei ali para o que o pastor precisar, para o que a igreja precisar. Vou dar meu contributo, porque para isto Deus chamou-me. Se a igreja ver que o pastor conta com todos os obreiros, a igreja logo estará dizendo que o pastor conte também conosco. Porque os obreiros são auxiliares do pastor. Eles trabalham para o bem comum. Trabalham para o bem comum. Pastor Luciano ontem na reunião ele fez uma advertência aqui, que é a questão, temos que tomar muito cuidado com isso. Em relação a isso, ele usou no outro contexto, claro, que é a questão de nós termos pessoas, como é que o senhor usa a expressão? O obreiro ser tirado do lugar e alguém que tinha costume de cooperar com ele, porque ele simpatiza, muito bem. A questão do simpatizar. Simpatiza-se com fulano e por isso com fulano dar todo o apoio. Mas se não houver simpatia com Beltrano, eu não darei apoio. Você está completamente errado. A obra não é do fulano e do Beltrano. A obra é de Jesus Cristo. A obra, ela é do Senhor Jesus. A obra é de Deus. Não fazemos obra à base de simpatia. O obreiro, sim, ele precisa, deve cair na graça do povo. Mas preste-me atenção, preste-me atenção. Jesus advertiu aos israelitas de sua época, que Jesus olhou e os considerou como ovelhas que não têm pastor. Tem situação mais terrível do que esta? Aí Jesus adverte eles em Mateus 23, olhe, quero vos advertir uma coisa, ouça o que o fariseu ensina, porque eles são excelentes ensinadores, faça tudo o que eles ensinam, mas não faça o que eles estão fazendo, mas não deixe de fazer, porque senão você também perde. Jesus está dizendo, se vocês deixarem de fazer, vocês vão perder. Você precisa, eu preciso, nós precisamos colocar na nossa cabeça, existem problemas dentro de igreja que não funciona, que não vai para frente. Sabe por quê? Por causa de muitos que são medíocres.
Isso é um sentimento muito medíocre. Isso não deve existir na vida de um homem que vive a sua vida pautada pela palavra do Senhor Jesus. A obra, ela é de Deus, eu tenho que ter esta visão, ela não é minha. Eu preciso da sua ajuda, sem você eu não posso fazer a obra. Mas entenda uma coisa, eu não vou te entenda uma coisa, eu não vou te responsabilizar. Agora Deus te responsabilizará. Não pense você que se você se excluir, se você se esconder, se você não fizer, existem departamentos que vivem em contenda com departamentos, existem pessoas que não cooperam em departamentos, existem pessoas que querem que todos venham para o seu culto. É uma lástima quando isso acontece, é uma vergonha se for obreiros, é um absurdo se for o ensinador da palavra de Deus. Determinado trabalho eu coopero, mas no outro eu já não coopero porque fulano está na frente. Irmão, vai cascar batata, desculpe minha expressão. Nós precisamos voltar ao que diz-nos a Bíblia, a palavra do Senhor Jesus. Esta obra tem um dono, é Deus o dono dela. Se a obra sofrer por minha causa, sofrer por sua causa, Deus nos responsabilizará. Eu disse aos irmãos no início, não estou saindo da palavra, Ele confere-nos tamanha honra, acompanhada de responsabilidade. Glória a Deus. Glória a Deus. De responsabilidade. Hoje a luta do pastor líder é conseguir congregar a igreja toda. Quando é culto do Beltrano, o Beltrano faz o convite. Irmãos, o culto vai ser uma maravilha, vem, nós precisamos dos irmãos. Mas quando é no outro culto, o Beltrano não está. Eu me lembro de passar por uma congregação, o evangelista Marcos estava também nessa congregação, de alguém que ele era sumido da igreja. E naquela altura não se consagrava obreiros, era a maior dificuldade para consagrar obreiro, era o pastor da igreja e acabou. E o porteiro, ele era porteiro também, nem obreiro, ele era chamado de porteiro e acabou. Lá, está lá ele. E aí pronto. Mas havia alguém que, se me parece, era obreiro também, eu não me lembro mais se auxiliar ou diácono, pronto, isso não interessa. Mas que a mentalidade dele era mais ou menos essa, não ia no culto de jeito nenhum. Quando o pastor saía, não tinha jeito, o pastor tinha que deixar a responsabilidade, porque ele era o único. Nós participamos um período da igreja, um período quando nós estávamos nessa cidade. E daí, eu me lembro que, irmãos, o esforço dessa pessoa era extraordinário, o carro dele estava à disposição da obra, buscava pessoas para vir à igreja, ia longe buscar pessoas, cedo, primeira pessoa que chegava na igreja, abria a igreja até, aquela alegria, estava na porta para receber todo mundo. Terminava o culto, ele chegava e dizia para a gente, falava isso, estou dizendo aos irmãos, o culto hoje foi uma bênção, não foi, irmão? Na outra semana o pastor chegava de viagem, como era o costume, chegava de viagem, e o coitado pastor ia bater a semana toda sem auxílio daquele obreiro. Isso é um absurdo, irmão. Isso é um absurdo. Culto de irmãs, um grupo de pessoas. Culto de jovem, outro grupo de pessoas. Departamento de evangelismo, um grupo de pessoas. São simpatizantes. Isso é um absurdo. Isso não pode acontecer. Nós temos uma responsabilidade com o Deus da obra. Não somente com a obra, mas com Deus da obra. Não deixe as coisas desbarrancar do seu lado. Igreja, isso é mais sério do que a gente pensa. Já basta a visão errada que o mundo está tendo da gente. Já basta essa visão distorcida que eles têm. Engloba-nos com todo mundo e pensa que tudo é oba-oba e brincadeira. Você, obreiro, leve as coisas a sério. Encare obra de Deus com seriedade. Faça valer o que Deus te deu. Faça jus à sua função, ao seu cargo. Faça jus. Isso aqui vocês acham que eu estou falando é para vocês da congregação, para o meu povo, que eu tenho falta de alguns aqui hoje. Para todos nós. Você também faz parte das ovelhas que Jesus tem me confiado. De forma que nós lembremos que nós temos uma grande responsabilidade para com a obra do Senhor nosso Deus. Glória a Deus!
na execução da nossa tarefa. Lembremos sempre que nós estamos prestando um trabalho e ao mesmo tempo sendo adestrados. Subimos mais uma escala, não desvalorizemos a anterior. Lembre-se que o posto que você ocupa é mais elevado, mas isto torna você obreiro com quem está no patamar de baixo. E não te faz agora se sentir como eu posso agora cruzar os meus braços e deixa o fulano vir fazer isso porque eu me tornei isto. É claro que nós precisamos ter determinadas pessoas para esta área, determinadas pessoas para esta área, determinadas pessoas para esta área. O correto é exatamente isso. Mas lembre-se que um pastor ajudar o diácono na função de diácono, de limpar uma igreja, de fazer alguma coisa, isso não é desonroso. Isso não é desonroso, isso não é vergonhoso. Deve ser os diáconos que digam ao pastor: pastor, pelo amor de Deus, pastor, não precisa da ajuda do senhor, aqui a gente dá conta, nós fomos constituídos para isto. Mas que não haja em nós a disponibilidade de cooperarmos, de fazermos. Não há quadro mais feio, mais vergonhoso do que alguém chegando em determinada função e dizer: olha, eu não sou isso mais não, já passei por aí, agora é você. Já corri esse caminho, se vire agora. Não faça isso, isso é uma vergonha. Eu repito, sejamos equilibrados. Nós devemos ter pessoas para esta área, porque se o daqui sai para cá, aqui vai ficar sem. Cada área precisa funcionar, mas eu preciso saber que quem está na escala de cima, ele é obreiro juntamente com o de baixo. É o de baixo que ainda não tem como ser na altura que ele está lá. Você está me entendendo? O presbítero, ele pode fazer a função de diácono. O diácono é que não tem como fazer a do presbítero. O diácono não tem como funcionar na condição do pastor, a não ser que ele tenha sido designado como pastor local. Mas senão ele não tem como. Existem coisas que ele não pode fazer. Mas o pastor pode fazer o que é pertinente ao pastor fazer, e pode fazer o que o diácono pode fazer. Então o pastor é obreiro com os outros, e os outros não são pastor com pastor. Vamos enfocar isto, vamos guardar isto. Bendito para sempre seja o maravilhoso nome do Senhor Jesus. Assim, seguindo esta linha, e já para parar, porque o tempo não dá, e a parte melhor está ficando, mas amém. Quer dizer, eu acho que é melhor, né? É Jesus que sabe. Não faça da posição alcançada um fim. Isso é um problema muito sério. Muitas pessoas têm feito isso na sua vida e têm enterrado sua vida ministerial. Não faça da posição alcançada um fim. Não faça isso. Quantas pessoas que deixam de crescer por isso? Que podiam continuar crescendo, mas não continuam crescendo, porque eles alcançam determinada posição e eles fazem disto o fim. Eu cheguei a essa posição, isto eu almejei, e agora pronto, era isso que eu queria, acabou. Que me tolerem, que me aguentem, que me engulam aqui. Não faça isso, meu querido. Você perderá, o reino de Deus perderá. Aos diáconos a Bíblia diz: quanto aos que servirem bem, adquirirão muita confiança e uma boa posição em Cristo Jesus. O que a Bíblia diz para nós, meus queridos irmãos, é que frutifiquemos, é que continuemos dando fruto, O que Deus quer é que cresçamos a cada dia. Enquanto estivermos sobre esta terra, nós temos como aprender um pouco mais. E eu tenho dito à igreja, se prepararmos melhor hoje, serviremos melhor amanhã. Não faça da posição alcançada um fim na sua vida. Você ainda pode crescer mais. Você ainda pode dar mais para o reino do Senhor nosso Deus. E Deus sabe que você tem mais para dar. Deus sabe que nós temos mais ainda para dar ao seu reino. Então cuidado, meu querido irmão, não faça da posição alcançada um fim, para que haja, melhor dito, bem-estar à sua volta, e para que não haja um mal-estar. Imagine um órgão no corpo que não funciona bem, todo o corpo vai pagar.
Todo o corpo vai sofrer, até que vai encontrar onde é que está o problema. Até que vai diagnosticar e vai dizer: o problema está aqui, houve uma infecção aqui, houve um problema aqui, essa parte do organismo, essa parte do corpo não funciona. E por isso todo o corpo está esforçando por outro lado. Porque o corpo do lado de cá quer viver, mas aquela parte está inativa. Está agindo como morta, sem vida. Então vai ter que ser medicada, tem que ver o que é feito. Você está entendendo o que eu quero dizer? Se não funcionarmos bem, se não agirmos bem, se fizermos um fim da posição que nós fizermos da posição que alcançamos um fim já, vai haver um grande mal-estar na nossa volta. Mas se nós não colocarmos um fim aí, continuarmos servindo bem, procurando excelência a cada dia entendendo, meu querido e amado irmão, que é um pouquinho mais de amadurecimento, que é uma oportunidade maior para a gente servir melhor. Logo, meus queridos irmãos, nós vamos promovendo o bem-estar ao nosso redor, ao nosso entorno, à nossa volta, ao nosso redor. Vai havendo bem-estar, vai havendo vida, dinamismo. Não tenha dúvida que para o bom funcionamento da obra de Deus, no sentido geral, depende do bom funcionamento do ministério. Depende do bom funcionamento do ministério. Por vezes citamos isso há muito tempo atrás, aos obreiros da sede, provavelmente devem lembrar, os que são de mais tempo aqui, que por vezes, já um tempo atrás, devido necessidade, vivíamos falando aqui, passamos por uma determinada igreja, uma certa época, não aqui, irmãos, no Brasil, passamos por determinada igreja que ninguém tinha confiança no ministério da igreja, não na pessoa do pastor em si, no ministério. Não havia confiança. Logo, se não há confiança, pessoas pecam. O que não deveria acontecer, mas infelizmente acontece. Pecam e não confessam. Porque sabem que se falar alguma coisa no outro dia, a cidade vai saber. As pessoas todas vão saber. E uma pessoa que confessa, irmãos, nós partimos do ponto de vista que eu tenho dito sempre. Pessoa confessa porque o Espírito de Deus lhe levou a confessar. A Bíblia diz que a tristeza, Paulo diz aos Coríntios, a tristeza segundo Deus promove arrependimento. É a pessoa contristar-se interiormente. É o Espírito de Deus promover isso na vida do ser humano. Promove arrependimento. O arrependimento promove confissão. E a pessoa vai confessar para abandonar a prática. Abandonando a prática, a Bíblia diz que ele alcança o perdão de Deus. Então imagine o estrago que é se um ministério não tem confiança. Se as pessoas não podem confiar. Cada um aqui, em suas devidas posições, é um ministro de Deus. É um homem maduro, nós devemos considerar assim. Por mais novo que você seja, você está lidando com as coisas de Deus, com algo nobre. Sejamos espirituais. Não faça da posição que você alcançou um fim. Mas então, pastor, o senhor está me prometendo que na próxima, aí agora não é o fim, eu sou diácono, você é presbítero, eu sou presbítero, você é evangelista, eu sou evangelista. Ô pastor, não é isso que eu estou te prometendo, meu filho. Continue crescendo como diácono. Você está achando que diácono é só isso? Continue crescendo como presbítero. Presbítero não é só isso, não. Continue crescendo como evangelista. Continue crescendo como pastor. Não é só isso, não. Tem muita coisa para mim crescer, irmãos. Estou aprendendo a cada dia e pedindo a Deus que me ajude, que me ensine. Feliz aquele que procura aprender a cada dia, que procura crescer a cada dia, que não pensa que ele já sabe tudo, que ele tem o domínio de tudo, tem o controle de tudo. Quem entra por esse caminho, a derrocada está logo à frente. O problema está logo ali. Cada dia que nós vivemos é mais uma oportunidade que nós temos para melhorarmos hoje, servindo melhor no dia de amanhã. A visão do obreiro é hoje. Vou melhorar hoje para servir melhor amanhã. Investir na minha vida hoje para servir melhor amanhã. Eu não tenho mais como continuar, não sei se será a vontade de Deus que amanhã venhamos dar continuidade a essa palavra. Se for, prosseguiremos. Versículo. Muito bem, leia aí para nós. E ouvindo Eliabe, seu irmão,
que a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto, nem conhece a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a tua. Os irmãos estão vendo aí, o pastor Janilton disse que o próprio irmão está dizendo que a congregação deles, essa expressão, era pequena. O número de ovelha dele era bem pequeno, reduzido. E dizendo que havia maldade e presunção no coração de Davi. Davi foi lá porque o pai mandou ele ir. E o pai mandou ele ir porque Deus orientou o pai a mandar ele ir. Era o dia de Deus tirar a afronta, era o momento de Deus tirar a afronta de sobre Israel. Davi era o mancebo que Deus usaria para isso. E o irmão não compreende. O irmão diz: com quem deixaste aquelas poucas ovelhas de nosso pai ou de meu pai? Ou seja, eu disse aos irmãos que nem todos têm boas expectativas ao nosso respeito. Está aí o irmão dizendo. Mas nós sabemos como é que é o fechamento desta situação, né? Não temos mais como prosseguir, nós vamos parar por aqui. Mas eu queria fazer uma oração com os irmãos, depois o pastor Luciano estará lendo a ata. Ou nós vamos passar para as festas, né? Eu vou fazer a oração e passar. Muito bem. O senhor mesmo fala com eles aqui, então.